Sou Gilmar Lima, tenho 54 anos, sou formado em Engenharia Mecânica pela PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou pós-graduado pela FGV e tenho experiência de quase 35 anos em chão de fábrica, em indústria, em vários segmentos, segmento automotivo, transporte, eólico, infraestrutura e construção civil. Sempre fui muito focado e a minha gestão foi sempre muito direcionada em relação às pessoas. Sempre tentei desenvolver as equipes que eu criei, as equipes que trabalharam comigo, né? Sempre esse era o espírito e foi a maneira que eu encontrei de transformar um pouco o dia a dia das empresas um pouco mais humana e uma maneira de melhorar o desempenho também. Eu tive uma grande surpresa no início de 2015, que foi ser convidado a participar do quadro do Chefe Secreto. Foi uma coincidência, uma boa coincidência, porque houve um problema. A Globo tinha escolhido já 4 executivos, 4 presidentes de empresas, e um deles desistiu antes de iniciar a gravação, então era um problema. E durante o café da manhã da produtora, Amanda Prada, que é minha amiga até hoje, ela viu uma foto no jornal e que tinha uma matéria sobre a minha empresa, a empresa que eu trabalhava na época, e falava um pouco de várias unidades de inovação, então eu fui convidado a participar do quadro, né? A assessoria de imprensa me ligou, José Carlos Seco, e eu aceitei no mesmo momento, porque eu já conhecia o programa Undercover Boss e achei interessante a participação, mas logo que eu desliguei, eu senti, olha, agora eu me dei conta a minha exposição, né? Não é para a empresa, eu acho que seria uma coisa muito interessante, mas a exposição pessoal minha ia ser muito complicado. Eu tinha recém me separado, então tinha todo um lado emocional muito forte, né, para a minha participação, mas eu já tinha dito sim, e aí eu resolvi participar. E eu me sinto muito feliz hoje por ter participado, porque eu mudei, eu me transformei durante esse período. Eu sei, depois de todos esses anos trabalhando com pessoas, né, trabalhando em liderar pessoas, trabalhando com vários tipos de pessoas, não só pessoas que tu lidera, mas pessoas, a própria liderança acima de você e as pessoas que estão ao seu lado, né, a gente acha que sabe tudo, ainda mais atuando em vários segmentos. E eu tive uma surpresa, porque uma coisa é estar falando com as pessoas, estar dentro de uma fábrica, numa organização, falando com as pessoas, tu tendo um cargo de poder. E outra é tu estando ao lado delas, trabalhando. E essa era a proposta do programa. A proposta do programa era exatamente, eu ia ter que me disfarçar, ia ter que trabalhar junto às pessoas sem elas me reconhecerem. Então esse era o grande desafio. Eu tinha alguns desafios. Um deles era a minha coluna, né, que eu tinha operado a coluna, eu tinha muita preocupação com a parte física, né. A outra era de ser reconhecido, mas a que mais me afetou durante os 5 dias foi a parte emotiva, né, que eu me deparei com situações extremamente difíceis, né, mas que me enriqueceram muito no meu dia a dia. Tanto é que o livro, quando eu resolvi fazer o livro, foi exatamente por isso, para contar essa história. E aí o programa também me levou a resgatar várias coisas da minha infância, dos meus pais, da minha família e dos meus amigos. Então eu achei muito importante colocar isso, né, e falar um pouquinho desse momento, dessas pessoas que eu conheci e da experiência que eu tive no programa. Quem me incentivou foi o Max Gehring, foi uma pessoa que me incentivou muito, principalmente quando ele descobriu que eu tinha dislexia, né. Então ele achou, por eu ter dislexia, ter chegado onde eu cheguei e ter a facilidade de falar como eu tinha, isso foi muito... Ele achou que eu deveria continuar, deveria fazer palestras e, quem sabe, de alguma forma, passar isso, ampliar essa informação. Claro que o Fantástico daria toda a informação, mas registrar isso através de um livro. O livro, ele tinha um nome no início que era relacionado muito com o Chefe Secreto e a experiência da minha vida. Durante a parte quando eu estava escrevendo esse livro, que eu passava a noite escrevendo, foi meu grande companheiro nos últimos 7, 8 meses, eu descobri que o livro não era a experiência da minha vida. Então eu comecei a entender que o livro era sobre pessoas, eram sobre heróis, são pessoas que eu conhecia, porque em alguns momentos eu até chorava durante a parte que eu escrevia, alguns relatos que eu fazia, e isso me começou a entender, não, o livro não é sobre a experiência da minha vida, realmente o livro é sobre pessoas, sobre heróis. Foi aí que surgiu o Descobrindo Heróis, né? Porque teve histórias, por exemplo, um caso
do garoto, do Nedson, que teve um tumor na cabeça, ele não era um personagem, eu descobri sem querer, né? E aí eu vendo um rapaz que tem tumor na cabeça, que ele pode ter qualquer problema, ele podia ter um caso sério, ele tinha 95% de chance de ficar cego, né? E estava lá trabalhando, poucos sabiam, feliz. E quando eu fiz a pergunta para ele o que queria, se ele tivesse um pedido a Deus, o que ele pediria? E ele disse assim com a maior naturalidade: eu não pediria nada, eu só ia agradecer por estar vivo, por ter um trabalho, por ter uma família. E isso me pegou muito. Isso, as minhas costas, a minha dor de coluna passou, né? Eu me senti envergonhado pelas vezes que eu quis desistir, pelas vezes que eu tive dor, pelas vezes que eu fiquei mal-humorado, né? Quando eu vejo um rapaz como aquele. Tem ele, tem o caso da Bruna, tem o caso de uma história que vocês, se lerem o livro, vão se emocionar, que é uma história da Bermuda. Quando vocês lerem o livro, vão entender, né? Então, vários pontos desse livro que me levou a entender coisas que a gente sabe que existe, né? A gente sabe, mas ver essas pessoas que superam isso, mesmo no momento que algumas pessoas choravam me contando as histórias, no mesmo momento que ela parava, ela dizia: não, mas vai melhorar, eu tenho fé em Deus, eu tenho esperança. Então, tudo que eu passei, eu chego a uma conclusão que tudo que eu fiz durante esses 35 anos relacionado às pessoas, eu acho que foi pouco. E é isso que as empresas precisam, entender esse momento, né? Capacitar as pessoas, treinar as pessoas, né? Investir nas pessoas, se importar com as pessoas, terem líderes com sensibilidade. E a nossa responsabilidade como líder, ela não acaba no momento que eu desligo uma pessoa, ela vai além, e isso não é feito. Nós erramos no desligamento, nós erramos no dia a dia, nós criamos programas de motivação incríveis, mas esquecemos e erramos porque a gente desmotiva facilmente. A gente cria um programa e desmotiva porque a liderança não está preparada para lidar com as pessoas. E muitas vezes o próprio recursos humanos não está preparado para isso. Então, temos que realmente, o livro fala sobre isso, sobre essa transformação, sobre melhorar como a gente se importa com as pessoas, a sensibilidade da liderança, como a gente desenvolve as pessoas, né? Então é isso, e isso vai gerar o quê? Pessoas felizes, um ambiente melhor, essa geração nova que está vindo, que eu chamo a geração videogame, que eles querem mudar de fase muito rápido. Eles não trabalham mais para o dinheiro, eles trabalham para ser desafiados, eles trabalham para ser felizes. Então tudo isso tem que mudar, né? E é isso que essa experiência me passou, né? E eu tive a honra, tive o prazer de descobrir muitos heróis. E é isso que trata o livro, tá? Então a mensagem que eu quero passar é essa mudança de comportamento na liderança das pessoas, a mudança dos próprios liderados em relação a como eles tratam os colegas. E isso, no caso da empresa que eu trabalhava, eu fiquei impressionado, como eles compartilham informação, como eles se ajudam, como eles se doam, né? Então isso é uma coisa que é um exemplo que nós, executivos, e as áreas administrativas, as demais áreas, têm que aprender, né? Então é a grande lição que eu tiro. A lição é uma lição humana, de pessoas que se superam, e que está difícil. Mas se a gente quiser, se a gente se unir, se a gente souber trabalhar de uma forma mais leve, né? Uma forma mais participativa, mais colaborativa, né? E botar sempre o coração na frente, a gente vai ter empresas melhores e um futuro melhor.